Graça e paz, minha irmã, graça e paz, meu irmão. Seja bem-vindo de volta, você que já é aluno do IBV e você que está chegando agora, seja bem-vindo. Por favor, caso você ainda não tenha se inscrito, não deixe de se inscrever, se inscreva, curta e acione o sininho para que você possa ser notificado todas as vezes que postarmos um vídeo aqui. Meu nome é Ricardo, estou aqui para desenvolver uma missão teológica pela nossa Junta de Missões GEAB. GEAB quer dizer Jesus é a Esperança da África e do Brasil. E pelo IBV. IBV quer dizer Instituto Bíblico Vida. Nós desenvolvemos essa missão teológica no Brasil, fora do Brasil. Aqui no Brasil nós temos alunos em vários estados, enfim, estamos aqui para cooperarmos com o reino. Hoje nós vamos tratar de um assunto hiper mega importante. Nunca desistirmos de evangelizar, mesmo sabendo que iremos encontrar barreiras, adversidades, lutas, pelejas. Esta palavra, o ID de Jesus, tem que estar vivo dentro de nossos corações. A paz do Senhor para todos. Eu sou o pastor Marcos, do Ministério Deus Proverá. Iremos estar trazendo um estudo teológico sobre o evangelismo. E é um prazer imenso poder estar compartilhando essa tão grande riqueza que é o estudo sobre o evangelismo. Eu louvo a Deus pela vida de cada aluno que se propôs a crescer na graça e no conhecimento, pois é através do conhecimento que nós conhecemos verdadeiramente o plano de salvação que Deus tem na vida do ser humano. E antes de começarmos esta aula, eu gostaria de estar orando juntamente com meus irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado, eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem sustentado a tua igreja. Até aqui, Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu louvo ao Senhor, porque a cada dia o Senhor tem levantado homens e mulheres firme na promessa, homens e mulheres com propósito no coração de levar esta palavra. Porque o Senhor tem levantado homens capazes, homens, Senhor, que não olham para a dificuldade, mas que continuam levando a tua palavra. Abra o coração, abra a mente e nos ensina a levar a tua palavra. Nos ensine, ó Pai amado, ó Pai querido, a ganhar almas para o teu reino, independente de situações, momentos e lugares, Senhor. Fortaleça nossos passos. Iremos começar a falar sobre o evangelismo, uma obra muito importante na vida daqueles que Deus levantou para este propósito. Deus, quando levanta, Ele mesmo dá o sustento. Ele mesmo socorre. E Ele mesmo é quem fala através de nossas vidas. Amém? Então estaremos entrando nesse estudo, a qual foi através do mesmo que nós conhecemos a Jesus. Porque Deus levantou homens para que o Evangelho fosse chegado até nós. E Deus, Ele quer nos usar para que o Evangelho, através do evangelismo,
vem alcançar vidas e corações para o reino dos céus. Deus, quando criou o homem, ele deu o poder, o livre-arbítrio. Mesmo assim, Deus dando o poder de escolha ao homem, Deus sempre instruiu ao homem de escolher o caminho certo. Então Deus, ele sempre se preocupou com nós de estarmos cientes entre os dois caminhos. Temos um exemplo no livro de Deuteronômio, a qual está no capítulo 30 e versículo 19. Deus diz que tomou o céu e a terra por testemunha contra o povo, porque Deus tinha proposto ao povo a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o mais interessante que nos chama muita atenção é que o Senhor os aconselhou a escolherem a vida. A palavra grega, evangelion, significa literalmente boa notícia, mostrando assim que só há um evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. Então, sendo assim, existe uma boa notícia para a humanidade. Em meio a um mundo corrompido, em meio ao mundo a qual o pecado ele cresce desesperadoramente, desenfreado, existe uma boa notícia. O Evangelho de Jesus Cristo. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Encontramos esta passagem no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 20. Onde o pecado sobressaiu, onde o pecado dominou, a graça, ela superabundou. Podemos classificar o Evangelho da seguinte maneira: Evangelho de Deus. B. O Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Temos também aqui o C, que é o Evangelho da graça de Deus. D. O Evangelho da paz. O E. Evangelho da vossa salvação. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O H. O Evangelho de Cristo. O Evangelho da glória de Cristo. É o I. Deus sempre levantou homens para que o Evangelho da salvação fosse anunciado. O apóstolo Paulo, ele definiu o Evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Está no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 16. No livro aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, diz que o Evangelho é vivo e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E o Evangelho, dando continuidade nesse versículo, diz que ele penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e médulas. Só o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo tem o poder de transformação, tem o poder de cura. Só o Evangelho do nosso Senhor é que traz para a humanidade a esperança de uma nova vida, de um lugar
preparado para todos que crê na sua palavra. O Evangelho, ele teve o seu início no Jardim do Éden. Podemos encontrar no livro de Gênesis, capítulo 3. Podemos até falar que o evangelismo ele começou antes mesmo do homem pecar. Quando Deus coloca Adão no Jardim do Éden, Deus, ele conversando com Adão, expondo Adão, a forma que ali ele viveria, Deus dá uma notícia muito boa a Adão. No capítulo 2 de Gênesis, Deus fala da seguinte maneira com Adão e diz assim: de toda a árvore frutífera comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. Ali Deus estava trazendo a Adão uma boa notícia. Se ele obedecesse à instrução de Deus, Adão nunca iria morrer. E quando Adão ele cai em transgressão contra Deus, comendo do fruto que lhe foi proibido comer, Deus prometeu que viria o descendente da mulher. E ele, Jesus, pisaria a cabeça. Está no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15. Podemos falar aqui que Deus foi o primeiro a evangelizar o homem. Podemos falar aqui, quando o homem cai em transgressão, Deus já tinha outra notícia de resgate do ser humano. Que Jesus viria para fazer esta obra de resgate do homem a Deus. Para que através do Evangelho de Cristo, o homem, o ser humano, tivesse o direito de aceitar a Jesus como Salvador. E para isso, Deus levantou uma igreja, levantou um povo, separou homens e mulheres, para que esse evangelho fosse anunciado. Evangelizar é a comunicação do evangelho a alguém, de tal maneira que este pudesse tomar uma decisão consciente de aceitação ou rejeição à pessoa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A evangelização nem sempre causa o efeito momentâneo que desejamos. Mas mesmo assim, não podemos desistir, nem se entristecer, sabendo que o próprio Deus, quando instruiu Adão no jardim do Éden, Adão não obedeceu. Mas mesmo assim, Deus não desistiu de seu propósito. Podemos encontrar no livro de Lucas, no capítulo 13, no versículo 34, a qual o Senhor Jesus, ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os teus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Mesmo sabendo da dificuldade do homem entender o plano de salvação através de Jesus Cristo, Deus nunca desistiu de levantar homens para este trabalho. Deus nunca desistiu do ser humano. Deus nunca desistiu de você. Deus nunca
desistiu de mim. Está aí uma força a mais, um exemplo a mais a seguirmos. Nunca desistirmos de evangelizar, mesmo sabendo que iremos encontrar barreiras, adversidades, lutas, pelejas. Esta palavra, o ide de Jesus, tem que estar vivo dentro de nossos corações. No livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 2, Jesus disse que a seara ela é grande, mas os obreiros são muito poucos. E ele mandou que rogássemos ao Pai para que Deus mandasse mais obreiro. Podemos enxergar com nossos olhos naturais a imensidão da seara e também podemos contar os obreiros. A seara, ela é o mundo. E a Bíblia fala que o mundo ele vai de mal a pior. O mundo está perdendo o amor ao próximo. Os obreiros são os cristãos que se dispõem a evangelizar. Deus, no livro de Isaías, no capítulo 52, ele diz assim, em versículo 7, o Senhor diz, quão suave são sobre os montes os pés que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação. Então, os pés dos que levam a palavra, elas são suaves sobre os montes. Ele não sente a trajetória, porque ela sabe que o Senhor é quem conduz os obreiros para trabalhar nesta grande seara. Existe uma responsabilidade da evangelização. E esta responsabilidade de evangelizar, ela é unicamente dos cristãos. Ela é unicamente da igreja. Somente os crentes convertidos em seu coração o desejo da evangelização. Ela tem que arder como um fogo dentro de nós, para que possa manifestar em nossas vidas o brilho em nosso rosto, para alcançarmos vidas através da palavra do Senhor. Porque o crente, a igreja, ela sabe da importância de evangelizar, pois foi através da evangelização que nós cristãos fomos alcançados pelo amor de Deus. Quando entramos no campo da evangelização, muitas das vezes não vemos o resultado imediato, porque quem faz o processo do arrependimento ou crescimento espiritual é Deus. Encontramos no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 6, Paulo, ele diz desta forma, Paulo, ele olha para a seara e começa a ver brotando na terra fértil, nos corações das pessoas. E Paulo vê que não é só ele que estava neste trabalho, não era só ele que estava evangelizando. Aí Paulo, ele fala desta forma, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Sabemos que neste trabalho de evangelização, nós somos instrumentos importantes entre Deus e a pessoa que será evangelizada. No livro de Isaías, no capítulo 6, versículo 8, Deus diz desta forma, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu creio que cria um fogo em seu coração. Isaías se apresenta e diz, eis-me aqui, envia-me a mim. O segredo da evangelização está em nós nos colocarmos à disposição
do Senhor. Quem vai fazer a obra através de nossas vidas vai ser o próprio Deus. Podemos encontrar também no livro de Atos, no capítulo 9, versículo 13, o Senhor diz que Paulo era um vaso escolhido para levar o seu nome diante dos gentios. Deus escolheu a Paulo. Deus colocou Paulo como vaso para levar o nome dele, ou para evangelizar aos gentios. Nós temos também uma passagem muito linda no livro de Lucas, no capítulo 4, no versículo 18, a qual o próprio Jesus, ele diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Nesta passagem, o próprio Jesus nos deu o exemplo da necessidade da evangelização. Estamos prontos para levarmos esta palavra? Temos nos levantados como trabalhadores na seara do Senhor? Isaías se colocou à disposição. Paulo se lançou nesta obra. Os discípulos levaram o evangelho com coragem. E o Senhor tem levantado homens com todas estas qualidades para que o nome dele venha continuar a ser anunciado, a conhecido, para que vidas venham chegar ao plano de salvação através do Evangelho. O ID de Jesus. O Senhor Jesus, antes de subir aos céus, deixou uma ordenança à igreja. O ID. No livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, Jesus diz para nós desta maneira: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda a criatura. O que crer será salvo, e o que não crer será condenado. Nesta passagem, o Senhor Jesus não colocou limites de território, nem de raça, nem religião, não colocou barreiras e nem proibiu a igreja de fazer este trabalho. Nesta passagem, quando Jesus diz a todo o mundo pregar o evangelho, ele se refere aos quatro cantos da terra, fazendo assim de cada um de nós um evangelista, um missionário, um representante do reino. Está no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 11. Ele deu uns para apóstolos, outros como profetas e outros como evangelistas. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 4 e versículo 5, Paulo, escrevendo a Timóteo, o instruiu, dizendo: faze o trabalho de um evangelista, cumpra o teu ministério. O evangelismo é um chamado a qual todos devem se envolver, pois a própria Bíblia ela vem nos falar desta forma: o que ganha alma, sábio é. Sabemos que somos instrumentos nas mãos do Senhor, para que vidas venham ser transformadas através da evangelização. Temos um exemplo
no livro de Atos, no capítulo 8, versículo 26 ao 40, que nos diz que um anjo do Senhor mandou Felipe levantar e ir para o sul, pelo caminho que está no deserto, e que desce de Jerusalém a Gaza. E fala que, indo ele, encontrou um eunuco, alto funcionário da rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. E ele tinha vindo a Jerusalém para adorar. E voltando para sua terra, assentado no seu carro, ele vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito Santo mandou Filipe se aproximar do carro. Quando Filipe se aproximou, o ouviu lendo o profeta Isaías e perguntou: compreende o que lês? E a Bíblia vai dar continuidade falando que o etíope, ele responde assim: como poderei entender se alguém não me explicar? E ele pediu a Filipe que o explicasse. E Filipe começou a explicar as Escrituras, evangelizando aquele homem. E a Bíblia diz que, seguindo eles o caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água. E o eunuco, vendo aquela água, disse: eis aqui o que me impede de ser batizado. Vemos nesta passagem uma transformação poderosa na vida do eunuco, através do evangelismo. Quando entramos no campo da evangelização, Deus faz coisas maravilhosas através de nossa vida. Quem dá todas as ferramentas e condições de trabalho é o próprio Senhor Jesus. Existe uma pergunta que temos ouvidos, e não são poucas às vezes. Estou pronto para evangelizar? Uma das perguntas. A outra é: o que irei falar? Jesus, antes de subir aos céus, ele instruiu os discípulos a ficarem em Jerusalém, até que eles fossem revestidos de poder, pois o Espírito Santo ainda não havia descido. E depois deste acontecimento, eles sairiam a pregar o evangelho do arrependimento e a remissão do pecado. No livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 19, nos diz desta forma: e tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Quando saímos no campo para evangelizar, nós não saímos sozinhos, pois o Senhor está conosco, cooperando, dando graça e nos capacitando para que, através de nossa vida, vidas venham a ser alcançadas pela misericórdia de Deus. Muitos ainda não conseguem enxergar ou ver que ele é um instrumento ou um vaso separado por Deus para ganhar alma para o reino. No livro de Marcos, no capítulo 4, versículo 19, a palavra nos fala que Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, um era Pedro e o outro André, os quais lançaram redes ao mar, porque eram pescadores. E o Senhor Jesus fez um convite a eles. E neste convite, ele disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens.
E a palavra diz que eles, deixando logo as redes, seguiram o Senhor. E o que chama atenção, um homem que era pescador. Quando colocamos Jesus Cristo no centro das atenções, almas se rendem ao Senhor através da evangelização. Podemos achar no livro de Atos, no capítulo 3, no versículo 8 e 9. Muitas das vezes ficamos preocupados e temerosos e falamos: o que irei falar ao pecador? Isto é muito normal, porque quando entramos evangelizando ou estamos evangelizando, nós não estamos lidando com questão deste mundo. Nós estamos falando de assuntos terrenos. Estamos falando do reino dos céus, do reino de Cristo. Iremos tentar convencer pessoas que estão aprisionadas, muitas das vezes nas drogas, na crise familiar, estão em depressão, pessoas dependentes químicas, pessoas escravas do álcool, do adultério, pessoas que perderam familiares, pessoas que estão em leito de morte, pessoas que estão em prisões e muitas outras coisas que aprisionam o ser humano, a qual há uma necessidade de apresentarmos Jesus através do Evangelho. No livro de Isaías, no capítulo 55, no versículo 11, diz que a palavra não volta vazia. Antes, ela faz o que agrada a Deus. No livro de João, no capítulo 14, versículo 26, diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas e nos fará lembrar de tudo que o Senhor tem dito. Então, quando sair para o campo de evangelização, não se preocupe, porque quem vai falar através da sua vida é o Espírito Santo de Deus e vai te usar na necessidade do momento, na necessidade da pessoa que Deus irá colocar na sua frente. E ali Ele colocará as palavras no teu coração, para que quando abrir os teus lábios, o Senhor, Ele venha falar através da sua vida. Amém? Estamos aqui encerrando a nossa primeira aula. Semanas que vem teremos a nossa segunda aula e creio que vai ser uma aula também abençoada. Vamos entrar agora mais no profundo do evangelismo. Iremos entrar até onde o Espírito Santo de Deus ele nos conceder. A Bíblia, ela fala que o Espírito do homem conhece o que há no homem. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai até as profundezas de Deus e nos revela aquilo que precisamos saber. Amém? Estaremos orando, agradecendo a Deus por esta primeira aula. Por favor, não deixe de se inscrever no canal, de curtir e de acionar o sininho, para que você possa ser notificado toda vez que nós postarmos um vídeo aqui. Senhor, eu te agradeço, ó Deus, Senhor, por este primeiro dia de aula, a qual o Senhor nos concedeu de começarmos, Senhor, a entender o propósito da evangelização. Pai, nós fomos ganhados, Senhor, através da Tua palavra. Então, eu te peço, Senhor, que a partir de já, Senhor, deste dia, o Senhor começa a usar nossas vidas, ó Deus, para que possamos ganhar alma para o Teu reino.
A todos, ó Pai amado, que estão envolvidos, ó Deus maravilhoso, nesse estudo, ó Deus. Visita a vida de cada um. Abra o entendimento, abra o coração, visita as estruturas e edifica, ó Pai, a vida de cada um, para que possamos assim, ó Deus, através da Tua palavra, ganhar almas para o Teu reino. Senhor, aonde o Senhor nos enviar, para que o Teu nome venha a ser anunciado ou conhecido, o Teu Espírito Santo venha tomar a nossa vida como instrumento. E o Senhor venha, ó Deus, transformar vidas, lares e famílias, através da Tua igreja, através do Teu povo. Deus maravilhoso, que a Tua palavra, Senhor, venha se cumprir na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.